sejam bem-vindos a mais um Que Diabo é isso, Freud. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o recalque. Eu já ia falar sobre o inconsciente, mas tem tudo a ver também. O que a gente pensa que é o recalque, como que a gente pode, né? A gente vai tentar trazer uns exemplos do que a gente pode considerar um recalque. Porque se a gente já entrando, né, no assunto, o recalque ele é inconsciente, ele é uma operação inconsciente, né? Então a gente nunca sabe quando aconteceu o recalque, porque a gente esquece realmente, e a partir do momento que a gente lembra já deixou de ser recalque, né? Mas vamos lá. Bom, gente, meu nome é Ítalo. Sejam bem-vindos todos os recalcados e recalcadas para mais um episódio do Que Diabo é esse, Freud. Como a Lilian falou, né, a gente vai falar sobre o recalque. E aí ela fez um ato falho aí, mas que veio muito a calhar, porque eu estava até conversando com ela anteriormente, dizendo que eu não sei se foi coincidência, mas os episódios eles têm sido muito interessantes na questão de que a gente vai falar sobre temas que remetem muito ao que a gente já falou. Então, o recalque é um tema que remete muito ao inconsciente. Então, se você ainda não assistiu o episódio do inconsciente, vai lá assistir, né? Que a gente falou um pouquinho sobre o que é esse sistema, e aí o recalque conversa muito com a noção de inconsciente, então é interessante talvez você ir lá ver o vídeo para você entender um pouco melhor. Mas vamos lá. Para falar sobre o recalque, inicialmente, eu vi que o Freud, em algum momento, decidiu que seria importante para ele fazer uma revisão da produção teórica que ele tinha feito até então. E que esses textos eles são conhecidos como os textos metapsicológicos, né, da psicanálise, e dentre esses textos tem um texto que é o texto do recalque. E aí, inicialmente também tem uma questão que é uma questão de tradução, né? Existem duas traduções para o termo, que tanto pode ser recalque ou recalcamento, como repressão, mas a gente entende que o termo mais adequado seria recalque, a gente vai falar um pouquinho mais na frente por que disso. E aí o Freud ele faz essa revisão da sua produção até então com o objetivo de fazer algumas demarcações metodológicas, porque algumas pessoas que estudaram com ele ou que foram seguidores de Freud em algum momento promoveram uma dissidência, como foi o caso do Jung. Então ele julgou importante, né, fazer algumas marcações teóricas e dentre elas está o recalque. Outra coisa importante é que o recalque só veio à tona na teoria freudiana uma vez que o Freud abandonou a hipnose. Inicialmente o Freud utilizava a hipnose como um método e aí ele para de usar a hipnose, inclusive esse é um tema que a gente vai conversar também em algum outro momento, mas ele para de usar a hipnose e a partir dessa interrupção do uso da hipnose ele percebe que existem algumas resistências dos pacientes com determinadas temáticas, com determinadas questões deles, e aí que pode vir à tona o conceito de recalque. Deixa eu ver o que mais. Uma coisa importante que a Lilian já falou também é que o recalque ele é uma operação inconsciente, então a gente não sabe que é recalcado, né? É até interessante, né, que a gente é recalcado, mas não sabe, então todo mundo é recalcado. E aí tem o recalque também ele se origina de um termo em alemão, por isso que existe essa questão dessas traduções, né, do que é recalque, do que é repressão, porque tradução tem aquela história, né? Tradução é traição. Então a gente traduz os termos, mas às vezes acaba traduzindo um pouco errado. Esse termo é um termo em alemão que vai aparecer agora na tela, que o Yuri vai colocar, porque eu não vou me atrever a falar alemão aqui. E a gente também vai tocar aqui um áudio da nossa querida colega do Google, lendo esse termo em alemão, que vai ser agora. Die Verdrängung. Muito bem. Então, esse termo, né? Não vou falar aqui, mas é isso. Então, inicialmente, a gente pensar que o Freud surge com a revisão teórica da psicanálise, que a partir do momento em que ele abandonou o uso da hipnose, esse termo ele vem, né? Esse termo e essa questão vem à tona, e de que é uma operação inconsciente. Então, assim, se a gente fosse definir, né, a gente fosse pensar um conceito para o recalque, né, o recalque ele seria esse afastamento, né, essa negação, que é inclusive algo que a gente também trata no vídeo sobre o inconsciente, né, se tornar inconsciente pensamentos, afetos, né, conteúdos que não são aceitos, não são toleráveis para o nosso eu, né, para a nossa consciência, né, o eu seria essa instância psíquica que está aí entre o id e o supereu, né. Então, o recalque ele seria esse processo de negação desses conteúdos que eu não consigo suportar, que eu não consigo dar conta naquele momento, né. E aí, a gente ouve muito, né,
o recalque da Valesca Popozuda, né? E é importante a gente dizer que o nosso recalque, o recalque da psicanálise, ele não é a mesma coisa. Mas aí, se a gente pudesse pegar o recalque, né, da Valesca Popozuda, para a gente pensar em alguma semelhança, a gente pode dizer que se a gente trata o recalque da música como uma inveja, e o recalque psicanalítico, ele seria esse afastamento de algo que eu não quero saber, né, e que talvez eu tenha vontade, mas eu não quero lidar naquele momento. E o recalque da música, né, no sentido dessa inveja, seria exatamente eu apontar, eu atacar aquilo que eu não sou ou aquilo que eu não tenho, mas eu quero ter, né? Porque o recalque, ele é muito de coisas que a gente não suporta falar, de que a gente não consegue lidar, mas a gente quer esquecer, né? Tem um desejo de querer fazer alguma coisa que eu não posso, né? Então, nesse sentido, o que tu pensa desse exemplo? Eu concordo, porque inclusive eu vi, até conversando com a Lili também, eu vi uma psicanalista que dizia que se a pessoa é recalcada nesse sentido, né, da inveja, sei lá, que é o que a gente entende pelo recalque da Valesca Popozuda, não seria o recalque da psicanálise, mas eu entendo que não é bem por aí, porque assim, quem é que é recalcado conscientemente? Quem é a pessoa que, tipo assim, que conscientemente sabe que não tem tal coisa, ou que reprime determinado conteúdo da sua consciência, conscientemente, né? Então, muitas vezes, a pessoa que é recalcada, ela não sabe que é recalcada, né? Quem sabe é o outro diz, o fulano é muito recalcado, né? Porque o fulano fala do cicrano, a gente percebe, tipo assim, que existe como tu falou, né? Um desejo, talvez, de ser ou de ter alguma coisa que eu entendo que eu não tenha, mas que aquele desejo para ele é inconsciente. Ele fala da pessoa mal, mas ele acha que é porque a pessoa é snob, é porque a pessoa é não sei o quê, mas ele não entende que, na realidade, ali parte de um desejo dele, talvez, né? A gente está falando aqui de uma situação totalmente hipotética, de ter ou ser algo ou alguma coisa que aquela pessoa tem ou é. Então, assim, eu penso que nesse sentido o recalque teria uma semelhança, porque o recalque, como a gente falou, é uma operação inconsciente e ninguém tudo bem que pode existir, né? Uma pessoa invejosa conscientemente ou recalcada, assim, recalcada nesse sentido mais coloquial conscientemente, mas eu acho que é pouco provável, né? No geral, as pessoas elas não têm muita consciência, né, disso, né, quando elas falam, né? Então, eu entendo mais ou menos como tu pensou também. E é interessante que o recalque, ele não é da ordem do não saber, né? Ele é da ordem do não querer saber. Porque, por exemplo, vamos tentar colocar isso no exemplo para ficar mais claro. Isso acontece muito comigo, às vezes, com todo mundo, né? Eu acredito. Quando a gente está conversando, e aí a gente está conversando, sei lá, vou dar um exemplo, né, aqui. E tal ideia, tal assunto da conversa lembra algum livro, sei lá, que você já leu, que você está lendo, e você fica, nossa, isso que tu falou tem muito a ver com tal livro, e tu não consegue dizer qual é o livro. E aí as pessoas ficam, é tal livro. Aí tu fica, não é esse livro. Aí todo mundo dá opções do que poderia ser, e tu diz, não é isso. Só que se a gente não soubesse realmente o que é, a gente não saberia dizer o que não é, né? Então, assim, se eu sei dizer o que não é, porque eu sei, mas eu Sabe o não que é, lembro, né? ou eu não quero lembrar. Eu sei o que é, né? Mas eu não quero lembrar. Então, o recalque é muito nesse sentido, e às vezes ele falha, né? Ele falha, e algo aparece pra gente que a gente fica, opa, tem alguma coisa estranha, ou é algum pensamento que a gente não aceita, né? Que a gente pense isso, alguma atitude que a gente já teve escondido, né? Assim, sem ninguém ver, e a gente não quer que ninguém saiba, porque isso pode infringir, né, alguma norma aí da cultura, da sociedade, porque outra coisa interessante é que o recalque, ele funda a cultura, né, porque para convivermos com outras pessoas, para a gente poder conviver em sociedade, a gente teve que renunciar a muitas coisas, né, plenamente satisfeitas, né, para poder estar em uma cultura, né, poder estar convivendo com outras pessoas em sociedade. E aí a gente precisa recalcar algumas coisas, né? A gente tem que recalcar algumas coisas para que a gente possa conviver harmoniosamente, né? Minimamente harmoniosamente. Porque nem sempre Sim, é harmonia.
Engraçado porque tu falou isso, ó, como o recalque opera. Eu fiquei o tempo inteiro, porque a nossa lógica quer falar de psicanálise de uma maneira mais acessível e mais corriqueira. E aí eu fiquei naquela, gente, com um exemplo de recalque. Meu Deus, um exemplo de recalque, eu não consigo pensar, estava pesquisando na internet. E é um exemplo, como é que eu posso falar do recalque, né? Como é que eu posso pensar um exemplo de recalque? E agora eu tô falando, me vê um exemplo muito maravilhoso, assim, que para mim é muito claro, que é quando o meu analista, eu até falei, né, que eu, no episódio do inconsciente, se eu não me engano, eu devo ter falado isso, que quando o meu analista faz uma pontuação, eu me faço de doido. E aí eu escutei, né, o que ele disse, aquilo produziu um efeito, eu me faço de doido e tal. Só que na sessão seguinte, eu não lembro de jeito nenhum o que foi. É clássico eu chegar, tipo assim, eu tenho um grande insight na sessão, tipo assim, sessão passada, inclusive, aconteceu isso comigo. Ai, meu Deus, eu cheguei a uma conclusão muito maravilhosa sobre uma questão minha. E eu me peguei me esforçando, tentando lembrar o que era que tinha acontecido nessa sessão. E eu não lembrava. Eu acabei lembrando, eventualmente, né? Porque talvez a força do recalque, ela cessou em algum momento. Mas, assim, eu fiz um esforço homérico para tentar lembrar. E muitas vezes esse esforço não leva a lugar nenhum. Porque dessa vez eu consegui lembrar o que era. Mas é muito comum eu chegar na sessão seguinte e dizer, Vitor, eu não lembro absolutamente nada do que aconteceu na sessão passada. Absolutamente nada. Então, assim, isso é uma prova viva do recalque, né? E aí uma coisa que tu falou também que eu achei muito interessante, que eu coloquei aqui nas minhas anotações pra gente conversar, foi sobre a história da civilização, né? Porque a gente fala, a gente recalca, nós seres humanos recalcamos o que há de bestial em nós. O que é que há de bestial em nós, né? Eu fiquei pensando, é a ira, é a violência, é a ganância, é a gula, é a avareza. Tem várias, e eu peguei esse exemplo dos 7 pecados capitais, né? E quando tu fala sobre essa coisa de que a gente recalca para viver em sociedade, é muito isso, porque assim, inclusive o próprio Freud, no texto dele, O Mal-Estar na Civilização, ele fala que essa história de ame ao próximo como a ti mesmo não é uma coisa inata. A gente não nasce com essa característica de ser amável. Pelo contrário, o que há em nós de, talvez, se a gente fosse pensar numa lógica de uma questão que é inata ou de uma questão que é constitutiva da gente enquanto ser humano, é justamente o oposto disso. O ser humano, ele tem uma pulsão destrutiva dentro de si, né? Tanto para com ele como para o que está fora dele. Então, assim, se a gente fosse pensar nessa lógica, a gente está recalcando justamente o que há de bestial em nós, que são essas coisas, né? Então, para a gente viver em sociedade, ou a gente recalca tudo isso, ou então a gente não vive, porque a gente ia viver se matando, né? Enfim. Então, quando tu falou sobre isso, me veio esse exemplo muito claramente. O recalque cessou na mesma hora que eu estava recalcado aqui, nem sabia. E aí essa questão também da cultura é muito interessante pensar. Inclusive, quem tiver interesse, pode ler o texto do Mal-Estar na Civilização. É um texto muito tranquilo de ler. E eu acho que é um texto muito atual, diante da Super situação de interessante pandemia. também, é uma leitura bem clara, né? E diante da situação de pandemia que a gente está vivendo, eu acho que tem muita coisa ali que a gente pode extrair desse texto, né? Tem eu sigo um psicanalista no Instagram, que é o Rafael Lobato, né? E aí tem um texto dele que ele faz só uma trocazinha de palavra, né, do texto O Mal-Estar na Civilização, e aí ele coloca o mal-estar na cultura, porque é justamente a cultura que nos faz abrir mão e renunciar a desejos, prazeres, né? E essa questão que tu falou de a gente recalcar o que é bestial em nós, né? Porque quando a gente passa do homem primitivo para o homem cultural, tem um furo, né? Algo se perde aí que nunca mais é recuperado. E aí a cultura, ela tenta tamponar isso, né? Que seria através das censuras que a gente sofre, né? Com as leis, as normas. A gente tem leis de trânsito, a gente tem leis lei da Maria da Penha, a gente tem Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem lei do idoso, a gente tem uma série de leis que regulam como a gente tem que se portar e como que a gente tem que estar para viver em sociedade, né? Então, quando a gente infringe isso ou pensa em fazer algo que, sei lá, vá colocar isso em xeque, tem uma censura em nós, né? Tem algo dizendo, não, você não pode fazer isso, mesmo que seja inconsciente, né? E aí, o recalque é exatamente esse processo, né? De algo que você quer fazer, ou algo que você pensa, alguma ideia muito assim, sei lá, inaceitável que vem e você rapidamente é censurado. Você não pode pensar nisso, você não pode fazer isso, e aí isso acaba sendo recalcado, né? Eu estava aqui
estava pensando aqui antes do vídeo, que para colocar um exemplo, né? Quando a gente é criança, a gente gosta muito de pegar nas coisas. Tudo a gente quer pegar, né? Tudo a gente quer colocar a mão. E quando a gente é criança, a gente ainda não é muito, não se incluiu muito ainda nessa questão das normas, né? Até determinada idade, que aí já entra num outro assunto que é o complexo de Édipo, que a gente vai conversar em algum outro momento, né? Que a gente diz que o herdeiro do complexo de Édipo é o supereu, que é justamente essa instância que vai representar as leis, né? As normas, a moral. E aí, até determinada idade, isso ainda não está constituído em nós. Então, quando a gente é criança, a gente faz as coisas, a gente fala mesmo na cara de todo mundo, a gente fala a verdade, a gente quer chorar, a gente chora em qualquer lugar, a gente quer gritar, a gente grita em qualquer lugar. Mas aí vem os nossos pais, né, e dizer, olha, você não pode fazer isso. E começa a educar mesmo, né, você não pode fazer isso. E a gente faz, aí ele vai lá, às vezes, né, dá um tapinha na nossa mão, não pegue nisso, você não pode, por isso, por isso, por isso. E isso vai se repetindo, isso vai sendo reprimido, né, conforme a gente vai fazendo, isso vai sendo reprimido, como uma forma de nos educar. E aí isso vai se repetindo tanto, essa repressão, e aí a gente já pode colocar a diferença do recalque para a repressão, isso vai se repetindo tanto através dos nossos pais, da educação, que em determinado momento a gente internaliza isso e recalca, né? A gente internaliza essa repressão que vem de fora, né, de alguém que está nos ensinando, e isso acaba gerando um recalque, o nosso eu acaba recalcando. Então, quando a gente já cresce, e aí a nossa mãe fala pra gente, olha, quando tu era criança, tu gostava muito de fazer isso, eu sempre brigava contigo, tu sempre queria estar fazendo, e a gente não lembra, né? Muitas vezes a gente não lembra, a gente fica, vale, eu pelo menos eu fico, vale, não lembro de nada. A minha infância, ela é totalmente recalcada, porque eu lembro, assim, de pouquíssimas coisas. Eu lembro de pouca coisa. Mas mais ou menos isso, né? A minha mãe falava que eu amava falar palavrão. E eu falava, tipo assim, eu chegava na casa da minha avó, esculhambava com ela. Todos os palavrões que tu imaginava, eu falava. E aí, obviamente, hoje, né? Não é tão recalcado assim, porque depois que a gente fica adulto, a gente começa a se liberar também, mas assim, é muito isso que tu falou, né? Em algum momento, isso deixa de ser uma coisa que vem de fora, né? Que o caso é a repressão, ou seja, a repressão é essa censura que vem de fora, né? Então a criança tá ali, tem muita criança que faz cada coisa absurda. Eu tenho certeza que você pode botar um exemplo aí de alguma coisa absurda. Eu pensei só em coisa muito absurda, eu prefiro não falar, mas para não criar polêmica. Mas tem muita criança que faz cada coisa absurda, e aí com o tempo, né, essa censura vem de fora, o pai tá lá censurando, a mãe, a avó, o avô, o tio, não sei quem, tá todo mundo censurando, e a partir de um certo momento, como tu falou, isso é perfeito o que tu falou, isso começa a partir da gente, né? Então, o recalque, ele é uma coisa interna, né? Ao contrário da repressão, que é externa, e por isso que a gente entende que o mais adequado para falar da palavra interno em alemão... inconsciente, né? Interno e inconsciente. Então, o termo E que é a mais repressão é consciente. Isso. Então, o termo que é mais adequado para fazer tradução ao termo em alemão que o Yuri colocou lá no começo do vídeo é recalque, porque esse recalque é uma coisa que acontece dentro da gente, dentro do nosso aparelho psíquico e não de fora para dentro, como a Lili explicou perfeitamente aí. Aí, Lili, eu também pensei que essa questão do recalque, eu estava lendo alguns textos e eles falam que se a gente for pensar nas nossas pulsões inconscientes, elas seriam pulsões que seriam geradoras de prazer, né? Só que nem sempre ela gera só prazer e nem sempre o prazer que ela gera supera o desprazer. Então, tem determinadas pulsões inconscientes que ela vai gerar prazer em uma determinada região da nossa vida, mas vai gerar um desprazer em outra, e esse desprazer acaba sendo maior do que o prazer que ela geraria, portanto, ela acaba sendo recalcada. Porque se a gente for pensar do ponto de vista de uma pulsão, né? A pulsão gera prazer. Então, por que recalca então? Por que o nosso aparelho recalca aquela pulsão, né? E aí eu fiquei pensando sobre determinadas pulsões mesmo que não são interessantes, sei lá, uma pessoa que tem umas pulsões meio perversas, assim, e aí, obviamente, ela vai sofrer uma consequência, inclusive da cultura, né? Se uma pessoa tem uma pulsão assassina, aí ela sai matando, ela vai ter uma repreensão da nossa cultura, porque matar é crime, e aí ela vai presa. Então, muitas vezes é melhor ela recalcar esse desejo, né? Isso aí, eu tô pensando aqui num exemplo bem absurdo, mas é mais ou menos isso. Assim, é melhor ela recalcar... Assim, né? Melhor no sentido de que ele não vai pagar o... porque por mais que a gente... Porque, assim, quando a gente fala melhor, é porque a gente está partindo de que isso é crime, né? Por exemplo, na nossa sociedade. Mas talvez para a pessoa seria ótimo, maravilhoso que ela matasse alguém, entendeu?
Sim, inclusive até vendo Entendeu? essas séries... Né? Sim, inclusive essas séries de homicídios, né? Tem muitas delas que a galera lá da comportamental que avalia isso, eles dizem que tem determinados assassinos, inclusive em série, que eles fazem questão de deixar uma marca para serem descobertos. Porque a questão dele é matar e ser descoberto. Então, tipo assim, é uma pessoa ali que o recalque não tá funcionando muito bem, né? Porque, na realidade, ela dá vazão a essa pulsão assassina e, inclusive, deseja ser descoberta, né? Porque muita gente talvez não faça, porque em algum momento vai ser descoberta, então é melhor recalcar, né? Assim, vamos pensar num ponto de vista do neurótico, né? É melhor recalcar Isso, do eu que ia dizer. do que ter que pagar o preço do seu desejo. E aí a gente pode falar, eu usei aqui esse exemplo que é meio, né, hiperbólico, assim, mas isso é qualquer coisa. Às vezes é um impulso que você tem de pegar alguma coisa que não é sua. Enfim, a gente pode pensar aqui de várias coisas. Eu usei esse exemplo que eu acho que ele é mais exagerado, e eu acho que esses exemplos exagerados ajudam a entender um pouco melhor. E aí, teve uma coisa que tu falou, que foi a questão da pulsão ser prazerosa e nem sempre ser só isso, né? Porque uma coisa que é importante a gente também pensar em relação à palavra prazer, porque assim, as palavras que a gente porque a psicanálise tem muitas palavras que a gente usa no nosso dia a dia, né? Sexualidade, é o prazer, é o desejo. Mas essas palavras na psicanálise, elas não têm o mesmo sentido que a gente usa no senso comum, né? O prazer, por exemplo, que o Ítalo trouxe, ele não necessariamente, eu acho que na verdade ele não é sobre gostar ou não de alguma coisa, achar bom ou não fazer alguma coisa. É mais num sentido quantitativo, de economia para o próprio aparelho psíquico mesmo, né? Porque assim, o aparelho psíquico, no caso, ele funcionaria se ele está com muita excitação, né? Isso gera desprazer. E aí essas excitações podem ser N coisas. Se ele está com menos excitações, ele tem mais prazer. Então, assim, num sentido quantitativo mesmo, né? Às vezes uma coisa que é muito boa e você fica, meu Deus, fica meio assim, sem entender por que você não está gostando de sentir aquilo, não sei se seria esse o exemplo, né? Mas mais ou menos nessa linha de raciocínio, porque isso causa uma excitação no seu aparelho psíquico, né? Então, de alguma forma, isso perturba você, mesmo que seja uma coisa boa, porque os níveis estão altos, né? Assim, de excitação estão altos. Então, Sim, inclusive a ansiedade, né? Eu acho que a ansiedade, talvez, eu não sei se tu concorda comigo, talvez tu vá pensar um pouco, mas a ansiedade, ela me remete muito a isso, né? Uma grande quantidade de energia que tá ali, né? E nem sempre isso é bom, né? Porque a pessoa tá ali cheia de energia, aquela energia ela só produz angústia, ela não produz necessariamente prazer. E aí, o nosso aparelho psíquico, ele foi feito para a homeostase, que a gente chama, que é para um equilíbrio. Então, assim, se a gente tem um grande excesso de energia, também não é prazeroso e nem a energia muito perto do zero, porque aí é a morte, né? Então, a gente tem que manter um certo equilíbrio dessa energia. E aí eu fico pensando, por exemplo, na ansiedade, quando eu escuto uma pessoa que fala de ansiedade, no geral eu escuto como uma grande quantidade de energia que está ali dentro daquela pessoa e que ela só produz desprazer, angústia, né? Que a pessoa não encontrou, sei lá, maneiras de dar um escoamento adequado para essa energia. Enfim, foi uma coisa que eu pensei aqui agora, que talvez tenha a ver com o que tu está falando, né? Aquela grande quantidade de energia dentro da gente que não necessariamente implica um prazer necessariamente, né? Desse ponto de vista que a gente conhece essa palavra. E aí uma coisa que eu pensei também, Línia, sobre a questão do recalque, é que assim como o inconsciente a gente ficou brincando, né? Ele não cessa, o inconsciente ele tá ali 24 horas por dia se repetindo, insistindo. O recalque é uma energia que faz frente ao inconsciente, digamos assim. Tem uma pulsão ali dentro do inconsciente tentando vir à tona, ela tá ali insistindo o tempo inteiro para vir à tona. Da mesma maneira, o recalque precisa ser um contra-investimento, né? Uma contra-energia que faz frente a essa energia do inconsciente. E aí o Freud ele fala de uma divisão do nosso aparelho psíquico, que a gente chama de primeira tópica, em que ele divide entre inconsciente, pré-consciente e consciente. E para ele, o recalque é uma força que age no pré-consciente, que é justamente essa zona entre esse conteúdo que é inconsciente e a nossa consciência, e ele faz frente a essas energias inconscientes que tentam vir à tona. E aí o recalque está ali, é como se fosse aquele, como é que chama? O famoso cabo de guerra. A mesma quantidade de energia que tem ali inconsciente tentando vir à tona é a mesma que a gente tem que aplicar de recalque. E aí fica esse cabo de guerra infinito, eterno,
Porém, em alguns momentos, assim como o inconsciente vem à tona, como a gente falou lá no episódio do inconsciente, sobre o flash e tudo mais, em algum momento esse recalque ele falha e esse conteúdo vem à tona, né? É importante dizer que essa primeira tópica ela é atualizada depois, né? A gente está trazendo aqui como um exemplo mesmo, né? No caso da primeira tópica, mas depois o Freud ele vai modificar isso, ele vai perceber que não é tão certinho assim, né? Às vezes as coisas se misturam um pouco. E aí, esse retorno, né, desses conteúdos que a gente chama de retorno do recalcado, a gente também falou sobre isso no episódio do inconsciente, são os xixes, os sonhos, os atos falhos. Em algum momento, esse recalque, ele falha e retorna esse conteúdo que foi recalcado. E ele vem à tona com essas coisas que a gente também já comentou lá no outro episódio. E aí, só que a gente precisa entender também que o sintoma, o xiste, o ato falho, o sonho, eles não são necessariamente aquele conteúdo que está ali no inconsciente, aquela pulsão. Eles são um derivado disso. Porque por mais que a gente consiga furar a barreira do recalque, esse conteúdo ele não transpõe essa barreira de forma 100% clara. Ele ainda vem, Sim. Ele é um derivado, deformado daquele conteúdo que está ali. Tanto que, às vezes, quando vem, a gente não entende muito bem, né? Até mesmo nos nossos processos de análise, que, sei lá, a nossa analista ela aponta alguma coisa, aquilo não faz muito sentido para a gente. Justamente porque ele é modificado, ele não é exatamente aquilo, né? Não é plenamente o que a gente esqueceu, o que a gente recalcou, né? Sofre deslocamentos, né? Condensações, que a gente também fala no outro vídeo do inconsciente. Então, não é realmente tão claro, tão nítido assim. Você vai ter que trabalhar um pouquinho aí para esmiuçar. E isso a gente faz no processo de análise, né? Então, como a Lilian falou, né, quando o nosso próprio analista ele aponta, não é necessariamente aquilo que a gente lembra que é aquele conteúdo que está ali no inconsciente. E aí ele fala, né, que, por exemplo, é possível que em algum momento haja um insight, um esclarecimento dessas formas de desejo que estão lá no inconsciente. Isso é possível, não é impossível não. Em algum momento pode ser que isso venha aquele estalo e que você, meu Deus, se dá conta de alguma coisa. Isso tem a ver com um retorno do recalcado e com uma compreensão também do que foi recalcado. Isso acontece também num processo de análise. E esse retorno do recalcado, ele acontece justamente porque essas pulsões, né, esses desejos, essas vontades, esses conteúdos, por mais que a gente não queira saber deles, eles estão sempre procurando, né, a sua satisfação, a sua descarga, a sua via de saída, né? Então, assim, vai estar sempre retornando, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja difícil, né? Que realmente tem coisas que realmente são assim muito dolorosas mesmo assim no nível que a gente não consegue nem olhar, mas por mais por mais difícil que seja, eles vão continuar retornando, por mais que a gente recalque. Em algum momento esse recalque ele falha, porque chega um determinado momento que a pulsão ela consegue ser mais forte, né, do que o mecanismo do recalque, né, do que se a gente fosse pensar numa barreira, né, às vezes a pulsão ela é tão forte que rompe, né, essa barreira do recalque. E aí é quando a gente tem esses insights, né, esses flashes do que seria, mais ou menos. E aí eu acho que isso que leva muita gente às análises, né? Que em algum momento isso vai acontecer e a gente precisa arranjar uma maneira de lidar com isso que vem à tona, né? Que não é muito agradável. E eu acho que é nesse momento, talvez, que seja interessante a gente buscar uma análise, ou é nesse momento, de repente, que a gente busca uma análise, né? Porque a gente sabe que é possível, eu não sei, eu fiquei pensando sobre isso também. Será que é possível ser extremamente recalcado a ponto de um recalque ser tão efetivo que a gente nunca vai sofrer, que a gente nunca vai, esses conteúdos difíceis nunca vão vir à tona e a gente vai ter uma vida homeostática, né? Se a gente for pensar assim. Mas eu acho que não, né? Eu acho que algumas complicado. pessoas elas conseguem lidar melhor, né? Elas conseguem essa palavra mesmo, elas dão conta de uma melhor forma, né? De uma forma que não seja tão desestabilizador, né? Inclusive, é uma diferença que o Freud faz, né? Diferença não, né? Um apontamento que ele faz, porque na psicanálise a diferença de saúde e doença praticamente não existe, porque é muito no sentido de que todo mundo passa por isso,
né? Todo mundo passa pelo recalque, todo mundo passa pelas suas castrações, todo mundo é faltoso, todo mundo tem o que seria possível de lá na frente formar um sintoma e trazer algum tipo de sofrimento. Todo mundo tem isso, né? Mas algumas pessoas, elas conseguem encontrar saídas de uma forma mais saudável, né? Mais tranquila, que não desestabilize tanto a pessoa. Exato, exato. Então, acho que é isso. Resumindo a história, somos todos recalcados, né? Não tem como fugir disso. Quer dizer, nem todos, né? Somos Enquanto neuróticos. neuróticos, né? Somos todos recalcados. Enquanto neuróticos, muito bem. E agora me veio aqui o insight, né? Mas, inclusive, a gente pode falar sobre isso em alguns outros episódios, falar sobre neurose, psicose e perversão, que são 3 formas de existir no mundo. Mas o recalque, ele é uma coisa que acontece em nós, neuróticos, assim. Esperamos que nós sejamos neuróticos, né, Lini? Eu espero que sim. Você é neurótica, Lini? Com certeza, viu? Eu espero que eu seja. Eu tenho minhas dúvidas. Mas E é eu sou. isso. Tu é, né? Certeza. Olha, a certeza, inclusive, é um dos sintomas da psicose, viu? Olha aí. Mas, enfim. Mas, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Alguns vídeos eles vão ser maiores mesmo, que a gente está aqui conversando e é isso. Se você está chegando aqui agora, segue a gente, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos, coloca aqui sugestões, fala sobre o que é que você achou. E nos vemos no próximo episódio, não é mesmo, Liliane? Com certeza. No próximo episódio a gente vai falar sobre o quê? Não sei, fica aí o mistério. Mistério. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.